Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje o nosso jogo é dentro do ringue. I've got all my questions answered. I've got nothing left to say. This time I'm prepared to live through the rules of a different state. Nothing's gonna slow me down, and no one will be there to tell. I'm about to lose my grin and leave behind a living hell. Sympathetic solid notions of what you should give to take. Synchronized love devotion generated by a living state. Everyone has something to say, but no one really speaks out loud. When will this silent mob turn into a raging crowd? Solid as dreams of a rebel, we'll always find a way. Solid as dreams of a rebel, we'll always find a way. Look inside a politician's brain, you get to see his dollar race. I wonder if he'll ever win a ticket to a better place. Everyone has something to pay, as long as you keep pushing them. If only we could open one eye, then maybe we could start a flame. Solid as dreams of a rebel, we'll always find a way. Solid as dreams of a rebel, yeah. We'll always find a way. Solid as dreams of a rebel, we'll always find a way. Solid as dreams of a rebel, we'll always find a way. E estamos de regresso para um novo programa, aquele que é o segundo programa do mês de maio, e hoje trazemos à antena aquele que é o jornalista RTP e comentador também para o futsal, Pedro Martins. Muito obrigado por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina e tenho que te perguntar, obviamente, hoje em dia ser jornalista é como jogar futsal. Não há espaço para erros e qualquer infantilidade pode ser paga de forma muito cara. Antes de mais, obrigado pelo convite. Foi com todo o prazer Ora, que eu essa. aceitei, é com todo o prazer que aqui estou a participar nas Conversas de Esquina, das quais eu também já comecei a ser um ouvinte assíduo. Obrigado. E realmente é acima de tudo um orgulho e acima de tudo também um prazer ver um jovem como tu, jornalista, a conseguir trazer até este programa, até às Conversas de Esquina, tantas referências da sociedade portuguesa das mais variadas áreas. E isso não é nada fácil, eu falo por conhecimento próprio, não é nada fácil convencer as pessoas a dar entrevistas e então para falar de si, do seu mais profundo íntimo. Mas indo à pergunta... Podes ir embora. Não, eu podia me ir embora por causa da pergunta, que já é uma pergunta complicada. Sim. Começou logo forte esta entrevista. Não, mas respondendo à tua questão em relação à dificuldade que é, nesta altura, hoje em dia, fazer um jogo de futsal ao microfone e jogado, eu posso falar por conhecimento de causa dos dois lados, porque eu também jogo futsal, apesar de ser a brincar com os amigos, e garanto que é muito mais fácil falhar um golo de baliza aberta hoje em dia do que falhar ao microfone. Hoje em dia realmente está muito apertado o cerco, há uma exigência muito grande hoje em dia da sociedade portuguesa, acima de tudo da minha área do desporto, em que nós raramente podemos falhar ou raramente é aceito o erro.
as pessoas não se conformam com a ideia de que nós também somos humanos e também erramos. Como um jogador, como um árbitro, como um treinador, estamos em direto. Se um jogador falha um golo de baliza aberta, ou se um treinador toma uma decisão errada, se um árbitro marca mal uma grande penalidade, porque é que nós muitas vezes também não podemos errar ao microfone a fazer um julgamento, uma análise de uma jogada? Não podemos. não temos essa possibilidade, essa dúvida, e torna-se muito complicado, precisamente quando há alguns emblemas de maior tarimba do desporto português que estão em jogo. Raramente somos elogiados, quase sempre somos criticados. Somos quase sempre nós os culpados a seguir aos árbitros das derrotas das suas equipas. Já estamos habituados a essa ideia. E por isso é realmente muito apertada a margem de manobra. Eu costumo dizer que trabalho numa profissão quando estamos a fazer um jogo de futsal, acima de tudo, de futebol, de qualquer modalidade, que envolve, acima de tudo, os grandes clubes do desporto português. Estamos numa profissão de tolerância zero. Não há tolerância ao erro. Apesar de nós sabermos que ele vai acontecer, as pessoas não o aceitam. Por isso, hoje em dia, fazer um jogo de futsal é muito mais difícil do que jogar um jogo de futsal. Levaste contigo ou tiveste que criar esse poder de encaixe? Esse poder de encaixe vai-se ganhando aos poucos. Ao princípio era horrível. Os primeiros anos, eu em termos de narração de jogos, até comecei primeiro na RTP por fazer jogos de hóquei patins. Mas ainda antes do hóquei patins, eu comecei, convém também já agora, puxar um pouco o fio à meada e fazer um pouco um flashback da minha vida profissional. Eu começo a fazer rádio local, por isso é que eu estou aqui também com todo o prazer numa rádio de novo, é o regressar às origens, o bichinho da rádio nunca desaparece, mas eu comecei numa rádio local, na Rádio Clube da Lourinhã, para onde eu fui viver com 10 anos apenas de vida, é um pouco a minha terra de adoção, a Lourinhã, na região oeste, e foi lá que comecei a fazer rádio e, acima de tudo, relatos de futebol. E também de hóquei patins, curiosamente, na altura de jovens hoquistas, nunca eu pensei que depois mais tarde ia fazer hóquei patins a sério. Mas foi aí realmente que nasceu o bichinho pelo desporto e pela narração de jogos, na altura de relatos de futebol. E logo naquele momento me apercebi da dificuldade que é. Eu inclusive na Lourinhã, cheguei a ter problemas com dirigentes do próprio clube da terra, Sim. porque eu não conseguia ser um comentador, um relatador tendencioso. Eu não era parcial, eu era imparcial. E então quando tinha que dizer mal do Clube da Terra, eu dizia mal do Clube da Terra. E havia dirigentes do clube que chegaram a criticar-me, mas tu não podes estar a dizer mal do Lourinhanense, tu és de cá. Está bem, mas eu sou jornalista, eu estou a fazer uma narração de um jogo em que tem que ser como o árbitro, tem que ser isento, ou tem que procurar ser imparcial. As pessoas não aceitavam. Logo aí comecei a perceber das dificuldades que é estar com o microfone num jogo de futebol. Depois vou para a rádio, para uma rádio nacional, para uma rádio regional, aliás, para Torres Vedras, para o Torriense, onde a dimensão ainda se tornou maior e ainda maior também a pressão, já até de próprios adeptos. E quando consigo dar o salto para Lisboa, para uma rádio nacional, para a Antena 1, comecei a fazer relatos de futebol e foi aí realmente que percebi como era difícil lidar com a crítica e principalmente nos grandes clubes. Ao princípio era muito complicado, cheguei a admitir que aquilo não era a minha vida, não era a minha praia e que não ia aguentar aquela pressão, que eu dava muito mal com a crítica, dava muito mal com a confrontação física. Eu, por norma, por natureza, sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa introvertida e lidava muito mal com a confrontação física no bom sentido. Não havia confronto físico, era um confronto verbal. E as pessoas, quando me abordavam e me criticavam, eu reagia mal, ficava muitas vezes sem jeito, nem me defendia mal. Ia para casa e ficava mesmo em baixo, ficava mesmo lá no fundo e para me levantar era complicado. Hoje em dia já lido tão bem com essa crítica como lido com o elogio, passam quase as duas ao lado. É agradável mais ouvir um elogio do que uma crítica, mas já não é a crítica que me vai deitar abaixo, nem é o elogio que me vai tornar mais forte ou melhor profissional. A palavra desistir esteve muitas vezes presente? Sim, esteve. Talvez mesmo o facto de eu ser um verdadeiro maluquinho, entre aspas, do desporto, é que me tenha mantido nesta profissão. Até porque, não sei se sabes, mas eu nem sou licenciado em jornalismo. Eu, curiosamente, apesar de ter começado a fazer jornalismo muito cedo, com 16 anos, 15 anos, na rádio local, eu fui fazendo uma carreira a nível de gestão de empresas. O meu pai era bancário, está reformado, mas na altura eu percebi que o meu pai, os meus pais, a grande vontade deles era que eu seguisse a gestão. Então, eu fui fazendo um pouco a vontade do meu pai, segui gestão de empresas, licenciei-me em gestão de empresas em simultâneo já com a minha vida profissional na Antena 1, acabei em pós-laboral, mas eu percebi logo ali que eu nunca iria ser um gestor, nunca iria ser um bancário, ou melhor, eu poderia vir a ser um gestor ou um bancário hoje em dia, provavelmente, garantidamente estaria a ganhar muito mais do que ganho hoje, ao contrário do que as pessoas pensam. Sim. O jornalismo não é tão bem pago, mesmo para quem está no top como eu
estou e numa empresa como a RTP, mas poderia estar a ganhar muito mais hoje em dia atrás de um balcão, num escritório, mas não estaria realizado profissionalmente, não me sentia motivado, não me iria sentir completamente porque eu gosto do desporto, sempre gostei de desporto, desde pequenino me habituei a fazer desporto, a praticar desporto e a fazer relatos de futebol. Até pequenino, quando com o meu irmão nós fazíamos aqueles jogos das caricas, fazíamos o campo e desenhávamos e já na altura eu jogava e relatava, eu percebia logo esta situação do relatar, do narrar jogos. Costumo dizer aos estagiários que passam pela RTP que é um misto de formação, mas de vocação. E de emoção. E de emoção, sim, mas tem que nascer com a pessoa. O relatar, o narrar um jogo é um pouco uma vocação, é um pouco uma arte. Nem todos, infelizmente, a podem praticar, porque nem todos nascem com essa vocação. Tu podes estudar para jornalismo, podes ser um melhor jornalista, um melhor entrevistador, um melhor repórter, fazer bons diretos, mas quando chega a hora de um jogo é preciso ter mais qualquer coisinha, é preciso ter uma vocação. E eu acho, pronto, bem ou mal, terei nascido com essa vocação, não serei dos melhores, também não serei dos piores, mas eu percebi que tinha essa vocação e foi atrás dessa vocação que eu fui sempre, no futebol, no hóquei, no futsal, e percebi realmente que mais tarde ou mais cedo eu tinha que me habituar à crítica, tinha que lidar com a crítica. Faz parte do jogo, é um desafio muito aliciante, mas é muito complicado e no princípio realmente levou a pensar-me que estava ali a mais, que não era mesmo aquilo que eu queria. Puxando um bocadinho o filme atrás, trocaste uma segurança de vida, uma vida mais pacata, pela felicidade? Indiscutivelmente. Pela felicidade. Mesmo que a felicidade por vezes seja relativa. Sim. Não. E essa felicidade é mais profissional, porque eu tenho noção que se tenho seguido a área para onde andei a investir, onde andei a estudar, estaria talvez numa felicidade pessoal e familiar mais estável, mais calma, não teria provavelmente tantas incertezas como tenho hoje em dia, porque eu costumo dizer, e está provado até estatisticamente, que o jornalismo é uma das profissões onde há uma maior taxa de divórcio. Não foi por acaso e é já considerado uma das piores para seguir. É verdade, é muito complicado hoje em dia estar casado e de ser jornalista. Eu falo por experiência própria e ainda mais na área do desporto, porque, como se sabe, o desporto funciona quase sempre ao fim de semana, não é? Eu raramente tenho um fim de semana e para quem quer estar casado e ter filhos, ter uma vida familiar, uma vida profissional nesta área é muito complicado, não é? Eu raramente tenho um fim de semana com os meus filhos e isso obviamente provoca não uma felicidade pessoal, familiar, provoca-nos lá está a felicidade profissional. Eu consigo fazer tudo aquilo que gosto, mas para isso tenho que prescindir da família, dos interesses pessoais pelos interesses profissionais. É claro que eu hoje em dia sinto-me muito mais feliz profissionalmente do que me sentiria se tivesse ido para outra área. Na outra área, na tal licenciatura de gestão de empresas, provavelmente estaria muito melhor profissional, muito melhor financeiramente, muito melhor familiarmente, isso é especulativo, era garantidamente feliz profissionalmente. No entanto, esta vida que tu escolheste não dá muito aso a SES. Claro. E se eu afinal tivesse seguido aquilo que era mais seguro? Sim, mas ainda hoje em dia não me arrependo. De vez em quando penso que... A paixão ganha ao arrependimento. Sim, todos os dias. Ganha. Mesmo nos piores. Aos pontos, por goleada. Eu até dentro da própria RTP, vários colegas meus... O desporto, costuma-se dizer, numa televisão e acima de tudo na RTP, que eu continuo a considerar uma referência em termos de televisão em Portugal, o desporto, a área do desporto, a editoria do desporto é uma escola. E quase todos os jornalistas que passaram pelo desporto da RTP hoje em dia, não só dentro daquela casa, como até fora da RTP, na TVI, na SIC, na Sport TV, todas essas pessoas chegaram ao top, porque ali no desporto nós temos essa felicidade que é de termos que estar preparados para fazer um direto a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer altura e falar de tudo e mais alguma coisa e em ambientes de grande pressão, muitas vezes com os adeptos a pressionarem-nos, a chamarem-nos todos os nomes possíveis e imaginários e costumo dizer que nós ganhamos essa escola, essa tarimba que depois nos permite até saltar para outras áreas. E dentro da RTP, muitos colegas meus que já não estão no desporto são agora noutras áreas e até se calhar não, é verdade, estão muito melhores profissionalmente, em termos financeiros, do que eu. Mas eu penso, eu vou sair, vou pedir transferência para quê?
para estar a fazer algo, tipo, na economia, na sociedade, na política, que não me satisfaz, para ter provavelmente mais dinheiro na conta ou ter um cargo de coordenador, quando eu estou aqui a fazer aquilo que eu realmente gosto, que é desporto. Pronto, lá estão os X. Sim. Se tivesse aceito o convite, provavelmente estaria melhor. Mas será que eu estaria feliz? A adrenalina e a pressão tornam-se, no bom sentido da palavra, numa droga? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que nós com o microfone na mão somos um pouco como o jogador de futebol com a bola na mão, ou como o hoquista com o stick na mão. Eu estou a participar no jogo. Eu costumo dizer, muitas vezes, que chego ao fim de um jogo de futsal quase tão cansado como o jogador, não é? Porque eu fico a suar, eu fico cansado da voz, e então eu gosto de emocionar-me com o jogo, porque tenho uma grande paixão pelo jogo. Dou tudo o que tenho durante a transmissão e eu também estou nessa adrenalina permanente. Antes do jogo começar, eu sinto-me tão nervoso como um jogador. Depois o jogo começa e a adrenalina desaparece, os nervos desaparecem. Mas eu, antes de qualquer transmissão, estou extremamente nervoso, sempre receoso, como é que vou começar, o que é que vou dizer, será que me vai sair bem? Mas essa adrenalina faz parte também da nossa profissão e é essa adrenalina que me alimenta realmente o desejo de no próximo fim de semana já estar lá outra vez a fazer outro jogo. Quem precisa de fazer terapia da calma, se essa terapia existe, não deve seguir para jornalismo desportivo. Não, acho que é melhor não. É capaz de ter uma recaída. Sim, é provável. É muito complicado um jornalista que queira ter a maior calma do mundo ir para o desporto. É muito complicado, aconselho a não o fazer. É preciso ter realmente, primeiro que tudo, grande paixão pelo desporto, grandes conhecimentos pelo desporto, dedicar-se ao desporto fora da antena, fora da sua profissão, porque este é outro conselho que eu dou a muitos estagiários que passam pela RTP, na área do desporto, que é não se fechem na vossa profissão nas horas que estão na RTP. Vocês têm que perder muito tempo a fazer e a ver desporto. A fazer é relativo. Eu também só comecei a fazer desporto há menos tempo, era mais desporto sentado. Mas esse desporto sentado é fundamental. A pessoa tem que perder muitas horas a ver, a documentar-se, a ler, a ouvir, ver como é que se faz nas outras, na concorrência lá fora. E isso acaba por ser também a nossa profissão. Nós estamos a dedicar muitas horas do nosso lazer, do nosso tempo livre, à profissão de uma forma indireta. Mas isso depois é uma mais-valia. Eu tenho hoje a noção de que sou talvez um pouco melhor jornalista, terei já corrigido alguns defeitos que tinha. Porquê? Porque eu quando chego a casa, eu perco muito tempo a ver as gravações dos jogos que eu faço. As pessoas podem dizer, mas tu gostas disso é porque gostas de ouvir. Não, eu detesto-me ouvir. Aliás, acho que nenhum de nós gosta de ouvir a sua própria voz. Hoje em dia eu ainda não consigo habituar-me à minha voz, não gosto de ouvir a minha voz. É um exercício quase de masoquismo. Masoquismo. mas eu digo isso aos meus colegas que dizem que não o fazem, mas eu acho que é errado não o fazerem. Eu acho que era importante todos, e eu continuo a fazer isso desde o primeiro dia, ver, ouvir as nossas gravações, os nossos jogos, porque é assim, acho que os nossos primeiros críticos somos nós. Em casa é que eu me apercebo realmente de alguns erros que cometi, e no jogo seguinte eu sei que já não os vou cometer, porque, pelo menos aquele eu não cometo, porque percebi que fiz mal, que disse mal aquilo. Se nós não o fizermos em casa, até nos podem dizer, olha, eu acho que disseste mal aquilo. Está bem, e passa. Agora, se a pessoa for confirmar e for ver e arranjar uma alternativa, lá está, é o tal trabalho de casa que é preciso fazer para que não se cometa o mesmo erro. O perfeccionismo passa a ser um vício. Sim, é um vício. Eu não quero ser perfeccionista, porque não há perfeccionistas no mundo. Eu quero é ser menos imperfeccionista, ou seja, quero cometer o menos erros possíveis. Mas sabendo sempre que vais ser alvo de críticas sempre. Por muito bem que faças o teu trabalho. Sempre, até porque eu sei que estou a falar para adeptos de desporto, para adeptos muitas vezes dos seus clubes, porque infelizmente em Portugal, e isso é uma queixa, é um lamento que eu tenho, porque também já fui conhecendo outras realidades lá fora de outros países, onde há realmente uma verdadeira cultura desportiva. Basta ver, por exemplo, França, Inglaterra nem tanto, mas a França, a Alemanha, em que há possibilidades de fazer chamadas de primeira página nos jornais a atletismo, handball, voleibol. Em Portual isso é impensável. O futebol é dono e senhor, e dentro do futebol, Sporting, Benfica e Porto. Ou seja, as pessoas em Portugal habituaram-se, até por culpa também própria, dos próprios jornalistas, as pessoas habituaram-se a não gostar de desporto, e de futebol em particular, ou de futsal, mas do seu clube. É a tal cultura desportiva em Portugal. As pessoas, mais do que da modalidade, gostam do seu clube. Muitas vezes gostam de que ganhe, seja de que forma for. Até se for de uma forma irregular não faz mal. Muitas pessoas pensam assim. E depois ainda há os outros, os mais drásticos, os mais facciosos, que antes de sofrerem ou se emocionarem pela vitória do seu clube, ficam mais felizes pela derrota do rival.
Não é? Esta é a cultura desportiva que nós temos em Portugal, infelizmente, não todos, mas ainda uma grande maioria. E é para essas pessoas que eu estou a trabalhar. Por isso eu sei que quando estou a fazer um Benfica Sporting, por muito imparcial que eu seja, há alguém que vai sempre dizer que eu estou a ser parcial. Porque sim. há pessoas que se dão ao trabalho de quase medir os decibéis do golo que eu relato em direto de um jogo para uma equipa ou para outra. As pessoas dão-se esse luxo, esse trabalho de chegarem à conclusão qual é o meu clube em função do grito que eu dou de um golo. Por isso, está tudo dito, não é? Eu sei que é para essas pessoas também que eu trabalho. Agora, não é pensar nessas pessoas. Eu trabalho a pensar, acima de tudo, nas pessoas que gostam daquela modalidade, que gostam daquele desporto, que gostam daquela transmissão e que gostam daqueles clubes, mas de uma forma desapaixonada, que sabem reconhecer quando a equipa ganha bem, mas quando perde também perde bem. É para essas pessoas que eu trabalho. Agora, para os outros, para os facciosos, para os doentes, como eu costumo dizer, esses não há nada a fazer. Quantas vezes é que tens a tentação de bater com o braço na mesa e dizer isto é apenas entretenimento? Tantas vezes. E durante o jogo, porque não. Só se trata Claro. apenas e só disso. Mas a vida segue depois, Claro que sim. depois Claro de que tudo sim. aquilo. Não, durante o jogo eu nem penso nisso. Né? Eu penso nisso, ou vejo que realmente existe essa realidade, hoje em dia, devido às redes sociais. Nas redes sociais é que nós acabamos por tropeçar nessas pessoas. Muitas vezes também à saída de um pavilhão, à saída de um estádio, também sou confrontado, também sou agredido verbalmente, mas pronto. É nessas alturas é que eu caio em mim e penso, realmente, estas pessoas vêm para aqui, muitas vezes nem é para ver o jogo, é para vir dizer mal de outros, do jornalista, do árbitro, do adversário. Será que faz sentido? Isto foi só um jogo de futebol. Pessoas que saem de um estádio e começam a bater noutros, começam a enxovalhar outros, chamam tudo e mais alguma coisa a outros, mesmo até entrando na vida pessoal das pessoas. É isso é que eu às vezes penso, mas faz sentido? Não faz sentido, mas o que é que nós podemos fazer? Vivemos numa democracia, as pessoas são livres de fazer o que querem, não é? Agora, dentro dos princípios democráticos e dentro da legalidade. Eu hoje em dia, com as redes sociais, recebo, eu e todos os meus colegas, mas agora no futsal, principalmente quando há um Benfica Sporting, recebo todas as mensagens possíveis e imaginárias, não é? Eu já nem me preocupo muito, mas, por exemplo, achei muita piada a uma que aconteceu agora no último Benfica Sporting, ou Sporting Benfica, em que tinha uma mensagem privada no meu Facebook que a pessoa dizia: Pedro Martins, eu sou seu amigo, não sabia, nem sei quem é essa pessoa, sou seu amigo, se for lhe dar um conselho, amanhã tenha cuidado ao sair à rua. E eu nunca respondo a essas mensagens. É aquela pessoa que resolvia respondendo, dizendo: olha, então se querem ter comigo, eu estou na meia maratona de Lisboa, que amanhã vou correr a meia maratona. Mesmo a brincar com a situação. É claro que nem essa pessoa, nem nenhuma apareceu lá para me chatear, para me apertar, porque esse aviso era exatamente para ter cuidado, porque pode ser agredido. É claro que essas pessoas dizem isso a quente na altura do jogo, depois passa-lhes, não é? Eu lido já bem com essas situações, mas não deixa de provocar moça, não é? Nunca se tem uma pontinha que seja de medo, de receio. Claro que sim. Quem é que não tem medo? Claro que tem medo. Claro que eu tenho medo. Agora, quando estou a fazer o jogo, com a adrenalina do jogo, eu nem me recordo disso. Por exemplo, não é só nos jogos. Aconteceu uma situação há uns anos num Benfica-Porto, quando as chegadas das claques do Futebol Clube Porto ao Estádio da Luz, aquelas famosas caixas de segurança da polícia, em que a Polícia de Segurança Pública teve que afastar os adeptos do Benfica, naquela alameda longa que há atrás do Estádio da Luz, e os adeptos do Benfica estavam distantes, criou-se ali um fosso entre adeptos uns e outros, e eu, como repórter de imagem, estávamos a transmitir aquilo tudo em direto com a polícia ali. E há uma altura que há uma fuga de segurança e os adeptos do Benfica conseguem se aproximar e começam a chover pedras. Exato. E nós estamos a relatar aquilo tudo em direto. E nós, com a adrenalina da transmissão, do direto, fomos atrás da polícia. A polícia começa a afastar os adeptos, a carga policial, e nós a transmitirmos aquilo, eu a relatar tudo, não sei quanto. Subimos umas escadas ali ao pé de uns prédios e eu só me recordo de um polícia se virar para mim e a chuva de pedras a cair e o polícia só diz para mim: o que é que vocês estão aqui a fazer? Sem escudos, sem capacetes, vocês são doidos. E depois é que eu e o meu câmara olhámos um para o outro e pensámos: realmente isto é verdade. A polícia estava protegida, tinha escudos, tinha capacetes, tinha proteções. Nós não, estávamos ali os dois completamente, Deus dará, não é? Sem qualquer segurança. Podíamos ter caído uma pedra, podíamos ter ficado ali estendidos. Mas na adrenalina do direto nós nem nos lembrámos disso, só nos lembrámos quando o polícia nos chama a atenção. Faz sentido estarmos ali em direto a fazer aquilo? Não faz sentido, até porque devíamos ter tido medo, mas esse medo só apareceu quando o polícia nos chama a atenção. Na altura nem nos lembrámos daquilo. Tem que se ter a noção de risco para se fazer um bom trabalho. Sim. Ou com o passar dos anos e com o passar da idade, a vida e aqueles que nos são mais próximos ganham essa batalha da imaturidade, entre aspas. Não, claro, a partir do momento até quando passamos a ser pais e mães, quando pensamos que temos alguns seres pequenos ao nosso cuidado,
já pensamos duas vezes. É claro que hoje em dia já não cometo loucuras que cometi no passado. Já penso duas vezes antes de fazer certas reportagens, antes de começar a fazer um certo direto, ou dar um passo no sentido do incerto, do vazio, sabendo que posso ali estar a correr riscos. Claro que já não o faço, tenho mais cuidado, mas não estou salvo de me acontecer. Não é? Eu, por exemplo, agora, em junho, vou para o Campeonato da Europa de França, serei um dos enviados da RTP. Quem me garante que à porta de um estádio de futebol não pode acontecer uma tragédia, não é? Pode haver um atentado. Isso é o risco incalculado que eu não posso controlar, que eu não posso antecipar. Claro que corro esses riscos com qualquer uma pessoa, mas faz parte da nossa profissão, é uma profissão de risco. Eu tenho noção que é uma profissão de risco. Agora, quanto menos riscos nós podemos correr, melhor, não é? Esses riscos que aparecem fazem-te viver de uma outra maneira ao dia-a-dia, aproveitar as coisas de uma outra forma, ou com ansiedade que esse risco em si se concretize? Uma espécie de sofrer por antecipação? Não sofro por antecipação, nem penso muito nisso. Aliás, tu é que me estás a fazer pensar nisso. Não penso, realmente não penso. Mas isso faz parte da minha profissão, como faz parte até de qualquer pessoa, de qualquer, infelizmente, ser humano deste planeta. Nós hoje em dia estamos a correr esse risco permanente. Ninguém sabe quando é que vai ser o próximo atentado e aonde. E quando. Por isso, esse risco acontece não só na minha profissão, acontece em qualquer situação da nossa vida. Não penso nisso. Penso, acima de tudo, quando estou fora da minha profissão, em aproveitar ao máximo o tempo livre com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, e despreocupar-me totalmente dessas situações. Uma situação curiosa, as pessoas, amigos meus, dizem: mas tu nunca vais ao futebol, nunca vais a um jogo quando estás de folga? E eu, não vou. Nunca vou. Há um desligar. Há um desligar por completo. Não quer dizer que não veja em casa. Mas hoje em dia, e até no futebol, mais no futebol, no futsal, no hóquei patins, nas modalidades que eu ainda acredito, porque o futebol infelizmente já não acredito tanto, porque já é mais uma indústria que um desporto. No futebol eu costumo dizer, a brincar, meio a sério, que para ir a um estádio de futebol tenho que me pagar. Agora, ser eu a pagar para ir ver, não. Se me pagarem, para ir trabalhar, eu vou. Agora, em folga, evito. Evito as confusões, lá está, até para evitar também, muitas vezes, esse tipo de confrontos com os adeptos, com os insultos, e, acima de tudo, pela tranquilidade. Estar em casa a ver um jogo de futebol sentado no sofá ainda é melhor. As pessoas dizem que é melhor ir ao estádio do que ir em casa. Hoje em dia, para mim, já não é. Para mim já não é. As modalidades mantêm-se puras porque não foram ainda corrompidas pelos clubismos? Ainda, mas já começa a haver alguns... Aqui o ainda é muito importante. Sim, infelizmente, eu costumo dizer isto no futsal, porque é a modalidade que eu agora conheço melhor por dentro. No futsal, eu costumo dizer aos seus agentes, aos dirigentes, aos treinadores, começo a recear a futebolização da modalidade. Ou seja, o entrar um Sporting, ou entrar um Benfica, e Deus queira que um dia aconteça, entrar um Futebol Clube de Porto na modalidade. As rivalidades extrapolarem. Para... Sim, é muito bom, tem mais aspectos positivos que negativos, mas também há negativos. Há aspectos negativos que lá está, a rivalidade dos clubes ser transposta para essas modalidades. As pessoas do futebol vão para o futsal, para o bem e para o mal. Não é? Muitas vezes, e eu vejo esse exemplo, por exemplo, num grupo que eu e o Pedro Catito, o comentador da RTP de futsal, criámos há uns anos, meio a brincar, meio a sério, no Facebook, é o RTP Futsal, que já tem quase 50 mil membros, e nesse grupo nós percebemos que é quase sempre num Sporting Benfica que há uma maior afluência de comentários e de posts, mas a maioria das pessoas que lá vão não são adeptas de futsal, são adeptas do futebol, que vão lá porque o Benfica ou o Sporting jogam. É esse o problema. Isso não é bom para a modalidade quer mais adeptos da modalidade, apaixonadas pelo futsal, e não quer realmente tanto os adeptos do futebol que, para o bem e para o mal, acabam por prejudicar. E depois não é só os próprios adeptos, é os próprios responsáveis dos clubes, porque já houve situações no passado em que os dirigentes dos clubes acabam depois também por levar para o futsal tomam decisões que já são aquelas decisões que se cometem no futebol. Ou seja, eu hoje em dia gosto do futsal, porquê? Porque ainda tenho porta aberta, tenho via verde para chegar à fala com um treinador, com um jogador, com um dirigente do futsal. Nada me impede. No futebol isso é quase impossível. Até tu próprio mostravas muita felicidade quando o treinador do Benfica e o treinador do Sporting foram fazer a divisão de um jogo à RTP3. É verdade. Isso no futebol é impossível. Porta fechada. É impossível. E estamos a falar de um treinador do Sporting e um treinador do Benfica. Maior rivalidade não existe. Nós hoje em dia, que bom seria
é impossível não conseguirmos juntar o Rui Vitória com o Jorge Jesus, não é? Sim. E eu consegui juntar o Nuno Dias com o Joel Rocha, já por 2 vezes, já foram à RTP a uma entrevista, e antes, na Taça de Portugal, curiosamente, já agora a fazer um ano, na Taça de Portugal, na Final Four, que foi em Sines, nós na antevisão ao jogo, até para fazer a promoção do jogo, consegui falar com os dois e consegui levá-los à Federação, à Federação de Futebol, à sede, e eles estiveram os dois a brincar com a taça, os dois a puxarem a taça um para o lado e para o outro. Lá está, isto é assim que devia ser sempre o desporto, esta rivalidade no bom sentido, o poder juntar os agentes do desporto, por maior rivalidade que eles tenham um com o outro, só é possível hoje em dia nas modalidades. Eu receio que até nas modalidades isso venha a acabar. Agora, porquê? Não faz sentido. Não faz sentido, e penso que era uma boa forma também até da própria Liga, da própria Federação do Futebol, promover os seus produtos, que era juntar os agentes. E os clubes deviam ter maior receptividade, deviam ter uma maior abertura. Hoje em dia é impossível, como sabes, fazer uma reportagem com um jogador no Estádio da Luz ou no Estádio de Alvalade. Sem ser para os canais oficiais. Só os canais oficiais é que têm entrevistas exclusivas com os jogadores e com os treinadores. Nós, as outras televisões, não o temos. Porquê? Nós vamos à Espanha e isso já não é assim. Itália, França, Inglaterra. Porque nós não sabemos vender, entre aspas, o nosso produto. É começar nos próprios clubes. Os próprios patrocinadores dos clubes iam obrigar, no bom sentido da palavra, os clubes a terem que ter uma maior abertura à comunicação social. A entrevista até podia ser feita com o placar, com os patrocinadores por trás, mas era uma entrevista exclusiva àquela televisão. Mas isso não acontece. Porquê não? É algo que eu continuo a não perceber. Porquê é que há tanto medo dos jornalistas? É isso mesmo. Porque dá a sensação é isso mesmo, de medo. Bem, essa é a pergunta que tens de fazer ao outro lado. Eu não sei responder. Essa é a pergunta que eu próprio também faço. É o que te desilude mais na profissão, naquilo que fazes? Sim, muito. Desilude-me muito. É o medo, e vocês, muitas das vezes, e eu e tu somos jornalistas, vocês aqui no claro. geral, nós sermos usados como bodes expiatórios para tudo o que possa eventualmente correr mal. É uma espécie de Late Murphy. Geralmente sempre para o mal. Somos sempre vistos como o mal. Não é? É verdade. Nós somos sempre o eixo do mal. Mas porquê? Não percebo. Não consigo perceber. Isto já chegou a um ponto tão ridículo que até as conferências de imprensa tradicionais começam a ser substituídas por entrevistas exclusivas ao canal. Na Taça da Liga, os clubes já não fazem conferências de imprensa com os treinadores para toda a comunicação social. Fazem uma entrevista para o jornalista do clube, para o canal do seu clube, que depois é difundida para as outras televisões. Onde é que está aí o jornalismo? Onde é que estão aí as perguntas incómodas? Porque, lá está, eles gostam das perguntas cómodas, que é as perguntas que o jornalista do clube faz, do canal, do clube. Isso não faz sentido. Qualquer dia não há jornalismo. O jornalismo puro e duro começa a estar em risco, não é? Em causa, porque se nós não podemos fazer entrevistas, não podemos fazer conferências de imprensa, o que é que lá vamos fazer? Não é? A questão é essa. Eu acho que isto é mau, e acima de tudo no desporto é muito mau, porque as pessoas deixam de ouvir os seus protagonistas. As pessoas podem dizer, mas o jornalista tradicional também gosta de fazer sangue, entre aspas. Mas não é o fazer sangue, é fazer as perguntas incómodas, é as perguntas que, obviamente, eles não gostam de responder, mas têm que ser feitas. Mas isto tem em todas as áreas. Nós não podemos só fazer as perguntas cómodas, também temos que fazer as incómodas. Mas, para isso, é que há a possibilidade de dizerem, não, a isso eu não respondo. Sim. Às vezes o que fica a ideia é que os dirigentes dos clubes têm medo que o jogador, como se dizer, se espalhe ao comprido, que diga algo naquela entrevista que não pode dizer. Mas por isso é que há um departamento de comunicação, uma direção de comunicação que tem que preparar os jogadores, tem que preparar os treinadores a dizerem aquilo que podem dizer. Não é? A falta de cultura desportiva traz ignorância. Completamente. Quem decide. Claro, sendo que hoje em dia, e nós que andamos no terreno confirmamos isso, das poucas vezes que conseguimos chegar à fala com eles, hoje em dia o nível cultural, o nível de conversa de um jogador não tem nada a ver com há 20, 30 anos atrás, nada, não é? Os jogadores já são muito mais evoluídos intelectualmente, em termos de formação já são muito melhores. Há jogadores que falam mesmo bem, que têm o dom da palavra, e depois são-lhes completamente cortadas as pernas, não lhes permitem falar aos jornalistas. É algo que eu continuo a não compreender. Se o futebol é praticado pelos jogadores, porquê é que não dão aos jogadores a oportunidade de falarem? São eles que são os melhores vendedores do produto. Não faz sentido. Porquê é que isso acontece? Continuo a não conseguir compreender. Quando as modalidades perderem esse grau de purismo que falávamos há pouco, vais senti-lo como uma traição à tua pessoa? Completamente. Andei eu tanto tempo nisto para agora. É verdade. Isso não quer dizer que não possamos continuar a ter os amigos que sempre tivemos. Eu também tenho amigos no futebol
Mas sei que não posso falar com eles e ter as entrevistas que gostava de ter com eles que gostaria e que eles também gostariam de dar, mas não podem porque não estão autorizados. No futsal, se isso um dia acontecer, ou no hóquei patins, terei que aceitar, não poder falar com as pessoas sempre que queira, mas obviamente que sinto frustrado, sinto-me decepcionado, sinto-me traído, porque este caminho foi sendo trilhado ao longo destes anos e o futsal tem crescido, lá está também, porque há abertura do outro lado, dos agentes do outro lado, porque perceberam, acima de tudo, porque eu estou na área da televisão, perceberam que a televisão é uma arma no bom sentido para divulgar a modalidade. Eu, por exemplo, antes de fazer o futsal, já disse, fiz durante muitos anos o hóquei patins, e o hóquei patins, infelizmente, em Portugal, hoje em dia, morreu um pouco. Porquê? Porque não há transmissões televisivas em canal aberto. Ainda bem que a Bola TV e os canais dos clubes vão transmitindo o hóquei patins, mas tirando isso, ninguém transmite hóquei patins. Por acaso, nós até vamos transmitimos a Taça SERS, que é a segunda competição de clubes na Europa, e agora no próximo fim de semana vamos transmitir a Final Four da Liga dos Campeões no Pavilhão da Luz, em canal aberto. Isso é importante, mas no campeonato deixámos de dar um jogo por semana, e a partir daí realmente a popularidade em termos televisivos da modalidade caiu. Sim. Porquê? Porque as pessoas da modalidade não quiseram apostar ou deixaram de apostar como apostaram antes na televisão. O futsal, porque também está na estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, tem outra leitura dos acontecimentos. As pessoas perceberam que a televisão tem que ser um aliado, tem que se apostar forte na televisão. A modalidade tem que se dar para receber. Claro que sim. E há uma abertura que ainda não é total. Por exemplo, há pequenas guerras que eu continuo a travar no futsal que ainda não ganhei, como por exemplo, quem vê a Liga Espanhola vê logo essa diferença. Como é que é possível em Portugal ainda não termos um piso só para o futsal que é colocado para aquela transmissão? Em Espanha, quando há uma transmissão do jogo, seja em que pavilhão for, 2 horas antes, 4 horas antes é colocado um piso próprio só com as marcações do futsal. E isso torna logo a modalidade muito mais apelativa. Tem um outro visual. Aqui fazemos jogos de futsal em pavilhões onde há 10 marcas de modalidades. Handball, aquilo é uma coisa impossível quase de perceber quais são as marcas do futsal. Por exemplo, a outra questão que também faço isto num cavalo de batalha e que as pessoas criticam, que é o microfone de lapela no treinador para ouvirmos aquelas pausas técnicas quando eles param o jogo para falar com os jogadores. É uma mais-valia que, por exemplo, em Espanha acontece há anos. Em Espanha nós ouvimos o treinador falar com os jogadores e até falar muitas vezes com os árbitros a conversarem, mas eles sabem que está lá o microfone e sabem que têm que ter cuidado. Aqui em Portugal dizem, isso não pode ser porque o treinador depois não se controla e até diz asneiras. Está bem, mas na NBA isso acontece, na Liga Espanhola isso acontece, porque é que as pessoas não se habituam que os agentes, neste caso os treinadores, também têm que ajudar ao espetáculo? Porque qualquer treinador, qualquer adepto, qualquer jogador de futsal que está em casa gosta de ver o treinador de referência, o treinador top do Benfica ou do Sporting, a explicar como é que se vai ensaiar aquela jogada. É uma mais-valia para a transmissão. Para se entender o jogo, como é que aquilo sai daquela forma. E a pessoa lá em casa sente-se dentro do jogo. Sim. Agora aconteceu a final da Taça de Portugal na Póvoa de Varzim, em que nem um clube, nem outro, nem o Benfica, nem o Sporting, autorizaram nem a colocação do microfone, nem que a câmara se aproximasse da pausa técnica. Obviamente que foi um mau serviço para a modalidade, foi uma má transmissão a esse nível, porque quando chegou a hora da pausa técnica, o realizador, o meu colega realizador, não tinha imagem para mostrar dos bancos, estava a dar imagens do público, ou seja, é ali um tempo morto que não há necessidade, quando se podia estar a aproveitar para mostrar como é que o treinador está a preparar aquela determinada jogada e a querer que os jogadores mudem a sua forma de defender. É uma mais-valia para quem é adepto, para quem é jogador, para quem é treinador lá em casa, estar dentro da modalidade. É neste tipo de exemplos que as modalidades vão evoluindo, vão se abrindo, porque as pessoas têm que se lembrar que nas modalidades como o futsal, como o hóquei patins, são as modalidades ainda que precisam mais da televisão do que a televisão precisa das modalidades. E às vezes as pessoas das modalidades não têm essa noção. Por vezes não tens a tentação, e neste caso no futsal, de ser uma espécie de evangelizador e dizer, meus amigos, venham até mim, venham até ao futsal. Eu por acaso, quando era pequeno, na Lourinha, fui acólito na missa. Não, mas nunca tive muito... Está muito perto. Estive muito perto do poder, entre aspas, mas não, nunca tive muito jeito para isso. Não, mas eu nunca tive essa tentação. O que eu procuro, e sempre fui assim, tento ser uma pessoa de conciliações, tento ser uma pessoa de discurso, de pôr as pessoas todas a falar umas com as outras. Eu não gosto de impor aquela que é a minha verdade, porque todos nós temos uma verdade. Eu tento passar a minha verdade, mas gosto também de ouvir a verdade dos outros e não tenho problema nenhum e faço com toda a facilidade, profissionalmente e pessoalmente, em dar o braço a torcer, e quando vejo que não tenho razão, digo não, a tua versão é que está certa e realmente estava a ver mal o filme, como se costuma dizer. Não tenho essa preocupação de chegar lá e impor aquela que eu acho que é a minha verdade. Tento é passar a minha ideia.
transmito as minhas ideias, depois as pessoas seguem ou não seguem as minhas ideias. Se não seguirem, problema delas, se calhar sou eu que estou errado. Agora, não tentem impor nunca a minha forma de ser, a minha forma de ver os acontecimentos. Nem nunca penso que, porque faço futsal já há alguns anos, que aquilo que digo, aquilo que penso, aquilo que vejo é o que está certo. Muitas vezes já tive que voltar atrás e admitir que estava a ver mal alguma situação. Mas, acima de tudo, o que eu procuro passar é uma mensagem de conciliação, de despertar ideias e tentar que realmente a modalidade cresça, porque é uma grande paixão que eu tenho hoje em dia pelo futsal, que começou quando ainda era jovem a jogar em torneios, na altura ainda de futebol de salão, depois apaixonei-me a sério pelo futsal, agora este chamado futsal com estas regras, em 2000, quando Portugal brilhantemente foi a terceiro classificado no Mundial da Guatemala. E a partir daí comecei a ver realmente o desporto de outra forma, e quando comecei a fazer o futsal na RTP ainda mais, apaixonei mesmo por esta modalidade. É uma modalidade que, ao contrário do que eu dizia há pouco do futebol, convida as pessoas a irem ao pavilhão, porque ver um jogo de futsal ao vivo não tem nada a ver com a televisão, a velocidade é diferente, uma pessoa até se cansa só de ver, como costuma dizer, e é realmente mesmo uma verdadeira paixão. Como dizia ainda há pouco tempo num dia o treinador do Sporting de futsal, a modalidade continua a crescer porque esta é uma modalidade que até em termos de televisão é mais apaixonante pelo facto que a bola está sempre perto da baliza, está sempre na iminência de haver golo e o resultado está incerto até o último segundo. Não é? Não há muitas modalidades assim. O futebol... Há uma constante adrenalina que nós até gostamos de ter na vida. Sim, é verdade. E até com a situação do guarda-redes avançado, 5-4, é possível que um jogo que está nesta altura 3-0 para uma equipa acabe 4-3 para a outra, com uma recuperação incrível. E é estas contingências, com estas variantes do jogo que fazem realmente o futsal uma modalidade de futuro, na minha opinião, de futuro, que ainda talvez não seja tão bem vista, por exemplo, na estrutura da UEFA e da FIFA, que já apostam na modalidade, mas não apostam tanto como no futebol, e às vezes fica a pensar que se não é com o receio de que os responsáveis do futebol comecem a ver ali já uma modalidade fantasma, começa um pouco a ofuscar o futsal. Eu acho que nunca vai ultrapassar o futebol, mas eu penso que o futsal é uma modalidade que, se for bem explorada, bem aproveitada, vai ter uma grande margem de crescimento. Está a ter uma margem de crescimento, é a modalidade mais praticada de pavilhão em Portugal, e penso que no nosso país tem tudo para ser um sucesso, porque nós também sempre fomos uns tecnicistas puros, não é? Em 10 milhões de pessoas conseguimos ter pequenos grandes génios. É verdade. O passar dos anos, o passar da carreira, a experiência, fazem com que tenhas hoje mais facilidade, e como falavas há pouco, de voltar com a palavra atrás, de admitir os erros. Olha, afinal, tu é que tens razão. Sim. Já não te caem os parentes na lama por fazeres isso. Não, eu acho que nunca me caiu os parentes na lama, eu sempre fui uma pessoa... Mas quando você é mais jovem é mais difícil dar razão a outros. Mais rebelde, é assim, isso é verdade. Eu, quando era adolescente, por assim dizer, quando andava na escola, tinha dificuldade em admitir a culpa, tinha dificuldade em dar o braço a torcer, até em casa, com os meus pais, com o meu irmão. Hoje em dia não, hoje em dia já tolero muito mais a situação, lá está, mas também preciso que me expliquem bem que eu estou errado. Não é dizer, não, eu não concordo contigo, mas não concordas porquê? Eu quero se eu explicar bem o meu ponto de vista, se eu defender uma determinada teoria, uma determinada tese e a justificar como deve ser, eu também quero que a outra pessoa, se me contrariar, me diga porque é que eu estou errado. Não é dizer, tu estás errado por estares errado. Eu gosto também de obter essa explicação. Quando essa explicação é dada, quando eu percebo realmente que estou errado, que não estou aí pelo caminho certo, não tenho problema nenhum em fazer marcha atrás e apanhar outra vez a via certa, não tenho esse problema. Olhando agora um pouco mais para a frente, e nessa altura puxando o filme atrás e o filme da tua vida, aquilo que se perde da vida pessoal vai alguma vez ser compensado por aquilo que se ganha a nível profissional? Ou nunca vai chegar para equilibrar? Não. Há uma noção de déficit? Sim, nunca vai chegar. Aliás, eu costumo dizer que tenho muitos conhecidos, tenho muitas pessoas conhecidas, mas amigos, verdadeiros amigos, contam-se pelos dedos quase de uma mão, não é? Lá está, mas também fui perdendo essas amizades, grandes amizades que tive, pelo facto de ter apostado na profissão que apostei, porque é uma profissão puxa muito de nós, que nos obriga a uma grande dedicação, e depois deixamos de ter um pouco de tempo para os amigos, até quase às vezes para a família, e lá está, nós do pouco tempo que temos livre tentamos explorar ao máximo, no bom sentido da palavra,
os familiares, agora neste caso os meus filhos, e então fica pouco tempo para os amigos, e esta profissão realmente acabou por, não é matar algumas amizades que elas estão lá, mas é torná-las mais distantes. Raramente eu falo com alguns amigos de infância como falava antigamente, mais complicado, até porque lá está, porque trabalho em Lisboa, tenho a minha vida toda aqui em Lisboa, apesar de não viver cá. Isso, aliás, foi um cavalo de batalha que eu sempre tive e que ganhei até hoje, que é trabalhar em Lisboa, mas não viver na capital. Faço questão de viver na minha região oeste. Já vivi na Lourinhã, já vivi em Torres Vedras, estou a viver na Praia de Santa Cruz e é ali que eu gosto. Desde aquele pequeno paraíso. Eu costumo dizer que tenho casa de praia e casa de campo. E dá para ir ver o mar que é tão bom. É verdade, estou a 500 metros da praia, eu vou correr para a praia com todo o gosto. Lá está, mas depois tem o outro lado, não é? Tem o lado de ter que vir todos os dias para Lisboa, ter que fazer 120 km por dia, os custos financeiros que isso tudo acarretam, mas é a minha forma de viver, é ali que eu me sinto bem, é ali que eu gosto de estar, mas como eu perco tanto tempo na minha profissão, tanto tempo nas minhas viagens e eu também tanto tempo com os meus filhos, depois resta pouco para o resto, resta pouco para estar com os meus amigos, com as pessoas com quem eu estava habitualmente, e pronto, esse é o outro lado da fatura que tenho que pagar, muitas vezes, mas é a profissão que eu adotei. E ao ser-se jornalista e ao caminhando numa carreira, faz com que se tenha menos confiança nas pessoas, na vida real. Desconfias sempre de uma primeira abordagem, desconfias sempre de uma primeira conversa, alguma matreirice que se ganha e deixa cá ver para onde é que isto vai. Nem tanto. Eu tenho um defeito de início que é acreditar às vezes demais nas pessoas. E já levaste muita pancada. Já. Mas também já percebi que, ao mesmo tempo, se por um lado confio demais nas pessoas, também por outro lado acho que nós não podemos crucificar logo as pessoas no princípio. Nós temos eu pelo menos falo por mim, acho que todas as pessoas fazem um pouco esse exercício. Quando conhecemos alguém, tentamos, entre aspas, tirar logo a pinta, não é? Pelo aquele primeiro contacto, vai à bola comigo, não, este não gosta, a forma de ser, a forma de falar logo no princípio. Rotulamos logo as pessoas. Sim. E eu tinha esse defeito. Hoje em dia já não é tanto assim. Ou seja, já dou mais um espaço de manobra. Tento conhecer bem as pessoas e só depois é que faço a leitura dos factos. Agora, lá está, as pessoas muitas vezes já vêm rotuladas até por aquilo que outros falam delas, não é? Uhum. E isso realmente acontece e já apanha grandes desilusões de pessoas que me dizem aquele não é nada de confiança, cuidado, não é nada como tu dizes, a pessoa é mesmo perigosa, e depois eu começo a falar e até descubro que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que cria empatia contigo. E eu já sou mais tolerante, gosto de ser eu agora a fazer o próprio julgamento, porque já fui tantas vezes enganado, até lá está, por causa da história dos comentários, na altura era mais no hóquei patins que isso acontecia, quando não havia redes sociais, que era, eu acabava um jogo, fiz vários campeonatos do mundo e campeonatos da Europa no estrangeiro, e acabava um jogo, lá está, devido à tal proximidade que existe nas modalidades que não acontece no futebol, quando há um campeonato da Europa de futebol, eu não chego à fala com o Cristiano Ronaldo ou com o Fernando Santos, com a facilidade que chega à fala com um jogador de hóquei patins ou de futsal, e mal acabava um jogo, uma transmissão direta, e eu depois ia falar com os jogadores. Muitas vezes até estava no hotel onde estavam os jogadores. E eles recebiam logo telefonemas de casa e diziam: Pedro, estiveste a dizer mal de mim, disseste no comentário que eu fiz aquilo e não fiz... E eu assim, mas espera aí, eu não disse nada disso. E depois ia ver a gravação. Ou seja, as pessoas ouviam e depois iam contar aos jogadores já aquilo tudo deformado. Percebes? E isto é um perigo, porque o jogador não ouviu, o jogador acha que eu disse aquilo porque alguém lhe transmitiu, mas de uma forma errada. É a tal história de que uma mentira dita várias vezes torna-se a verdade, não é? Ou tu vais ver um acidente de viação, se tiverem lá 10 testemunhas, as 10 testemunhas contam se calhar a sua versão dos factos que não corresponde nenhuma à outra. E é a mesma coisa aqui. Nós temos que ter cuidado quando julgamos alguém ou quando tomamos partido de alguma posição, quando nos contam as coisas, se fomos nós que vimos ou se foi alguém que indiretamente nos foi contar, porque muitas vezes as situações já vêm deformadas. E eu, para que aquilo que fazem, a leitura que fazem das pessoas não saia deformada, eu prefiro ser eu a ver com os meus próprios olhos, a tirar eu próprias conclusões e não numa forma logo tão redutora, logo tão radical no princípio, cortar com as pessoas. És de dar terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas oportunidades? Dou. Em quase tudo eu dou sempre mais que uma oportunidade. Mas também é assim, quando vir que estão esgotadas todas as oportunidades, aí corto mal pela raiz, não dou mais oportunidade. Há pessoas que podem não gostar de ti e tu próprio teres consciência disso pelos comentários que fazes.
Sim, sim, de sim. te tirarem a pinta, como tu Sim, referiste há sem bocado. dúvida, sem dúvida. Eu já tive, aliás, até situações com familiares de pessoas que, por saberem qual é a minha simpatia clubista, se viram para mim e dizem, pá, tu já nem pareces que és deste clube, estás sempre a dizer mal dele. Ou seja, isto já acontece até com a minha família, como é que não acontecerá com amigos e com conhecidos? Mas eu sei de pessoas que se afastaram de mim, lá está, porque não concordaram com o meu ponto de vista, com certos comentários que fiz, mas isso não faz alterar nem uma vírgula daquilo o caminho que eu tracei. Ou seja, eu posso estar enganado, posso cometer erros, mas eu tenho a certeza que quando estou com o microfone na mão estou a tentar ser o mais imparcial possível. É o que eu explico às pessoas. As pessoas acusam-me, quando vou ao Estádio da Luz, que eu sou sportinguista. Vou ao Estádio de Alvalade, sou benfiquista. Eu só pergunto às pessoas quando me perguntam qual é o teu clube. O meu clube é a RTP, porque a RTP é que me paga o ordenado. Se eu for um mau profissional, depois não é o clube A nem o clube B que me vão depois receber e me vão dar emprego. Eu, se for um mau profissional, vou para a rua. Por isso, eu tenho que ser bom profissional. Eu vou ser bom profissional nesta profissão de jornalista do desporto, é ser imparcial nos comentários. Se eu não for imparcial nos comentários, depois vou perder credibilidade, nem os clubes me vão aceitar, nem os meus chefes me vão marcar nos próximos jogos. Sim, não é? mais trabalhos. Claro, eu felizmente hoje em dia, eu sei que há esse tipo de pressão em várias modalidades e nas modalidades pavilhões também já vai acontecendo. Eu sei que há pressões de todo o lado, muitas vezes, para afastar-se determinado comentador, determinado narrador. Epá, nós não gostamos tanto. Eu felizmente até hoje nunca tive, pelo menos que eu me tenha apercebido, nenhum chefe me veio dizer, Pedro, aquele clube está a dizer que não gosta que tu lá vás. Tem lá cuidado. Pronto, exato. Com os adeptos, entre aspas, com a minoria de adeptos que não gostam, para o seu bem, não é? Agora, eu não trabalho para esses. Eu trabalho primeiro para a minha televisão, para a minha empresa, para um pago ordenado, e para quem acredita em mim. Esses é que me preocupam, e depois, claro, os agentes da modalidade. Porque eu, felizmente, sou reconhecido pelos agentes da modalidade. E graças a Deus tenho um verdadeiro professor ao meu lado, que é o Pedro Catita, que é um verdadeiro catedrático do futsal. Com ele tenho aprendido muito estes anos, e lá está, o maior reconhecimento que nós podemos ter é os treinadores, é os jogadores, é os dirigentes do futsal, dizerem que nós fazemos uma boa dupla e que há pessoas e adeptos também, acho que até não fica mal se confidenciar que tu és um deles. Sim. O que me dá gozo é hoje em dia sair, passar na rua e alguém dizer, Pedro, eu hoje gosto de ver futsal por causa de ti, por causa dos teus comentários, pela tua paixão. Responsáveis por eu ter-me apaixonado pelo futsal. Pronto, mas isso é que me dá gosto, é isso é que me dá gozo. É para essas pessoas que eu trabalho, não é para os outros que permanentemente passam o tempo todo a dizer mal. Porque lá está, isto vai ao início da nossa conversa. Infelizmente, em Portugal, a cultura desportiva é essa. A pessoa gosta mais do seu clube e de ver o adversário, o inimigo, entre aspas, a perder. Tudo o resto não interessa. Se o nosso clube não ganha, então vamos arranjar um bode expiatório. E quem é o bode expiatório? Ou é o árbitro, ou é o jornalista. Não há nada a fazer. Mais vale a consciência totalmente limpa do que uma agenda cheia de contactos de pessoas que incorporam as tais falsas amizades. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E nós nesta profissão, mais do que nunca, temos de ter muito cuidado com as falsas amizades, com os maus contactos que nos prestam, porque... Mas vale dormir tranquilamente. É verdade. Nós estamos aqui quase só a falar nesta conversa de transmissões televisivas, mas o jornalismo da área do desporto, e eu não gosto de chamar jornalismo desportivo porque não há jornalismo desportivo, há um jornalismo com a especialidade de desporto. Nós somos jornalistas, ponto final, fazemos de tudo e mais alguma coisa. Eu, se tiver que fazer uma manifestação, se tiver que fazer um incêndio, faço como já o fiz. Mas o que eu quero dizer é que nós temos estado desconfiados de tudo e de todos até na hora de nos passarem as informações, as tais fontes, que muitas vezes podem ser falsas. E mais importante do que recolher uma fonte, recolher uma informação, é depois cruzar essa informação com quem de direito. Porque geralmente quando há uma notícia, vamos falar agora no futebol, ou no futsal, ou no desporto em geral, de uma transferência. Se alguém me comunica que, ouvi dizer que vai haver esta transferência daquele jogador do clube A para o clube B, então vamos cruzar a informação, vamos falar com o clube A, com o clube B, com o empresário, se possível com o jogador, para realmente confirmar. Não é pegar nessa informação de uma fonte que nós às vezes nem conhecemos lado nenhum e pôr no ar e dizer ao microfone, eu sei que este jogador vai para aquele clube. E depois se não vai. E se aquilo não é verdade, não é? Onde é que está a nossa credibilidade? A nossa credibilidade ganha-se todos os dias. E pode-se perder num segundo. Essa é que é a questão. Eu tenho noção de que hoje em dia a minha credibilidade profissional foi sendo conquistada aos poucos, nas modalidades que eu faço, mas
com cuidado, sem dar grandes notícias, sem grande sensacionalismo, porque o ser sensacionalista é muito bom, na hora até podemos acertar, aquele deu aquela notícia em primeira mão. E no dia que ela não for confirmada e não estiver certa, essa credibilidade vai por água abaixo. Tudo aquilo que tu construíste com tanto trabalho vai cair. E eu gosto hoje em dia de ir a qualquer modalidade e sentir que os agentes daquela modalidade confiam em mim. Eu sou um pouco eclético, sou um pouco polivalente no desporto na RTP, tenho essa faculdade e faço várias modalidades. Ainda agora, este ano, como há 4 anos aconteceu, geralmente em anos de Jogos Olímpicos, porque o João Pedro Mendonça também é um dos nossos enviados especiais nos Jogos Olímpicos, como os Jogos Olímpicos coincidem quase sempre, ou com a volta à França ou com a volta a Portugal, fica ali um vazio. O João Pedro tem que ir para os Jogos Olímpicos e então tem que avançar alguém para fazer a narração da volta a Portugal. E sou eu outra vez que vou avançar, vou fazer os comentários com o Marcos Chagas, mas lá está. Eu já faço a volta a Portugal todos os anos na Mota, que é uma coisa que me dá muito prazer, reportagem de Mota dentro da etapa, dentro do pelotão. Mas o facto de ir fazer a narração de das etapas é uma grande responsabilidade. Mas eu sinto que o facto de ter ganho, durante estes anos todos, essa confiança com os agentes, as pessoas já não ficam tão de pé atrás a olhar para mim, a olhar de lado. Mas isto vai agora fazer o papel de João Pedro e será que tem alguma credibilidade? Será que não se vai espelhar? Já sabem. Pronto, já conhecem. Já me conhecem e sabem o que é que eu valho e sabem que eu não sou uma pessoa de grande sensacionalismo, sou uma pessoa mais ponderada. E acho que isso é o mais importante no jornalismo hoje em dia, é uma pessoa ser ponderada. Não é? É arriscar a notícia quando ela está confirmada, mas se não está confirmada não se dá a notícia. Porque lá está, é no tal segundo em que nós podemos perder toda a nossa credibilidade se ela não se confirmar. Para uma resposta de 30 segundos, e olha que já passaram quase 57 minutos. Estás a falar sério? Não acredito. Não estejas a... Eu não vi a placa da compensação. Não, mas aqui não há compensação. Nós aqui não temos problemas. Não, mas em 15 segundos, gostaste do teu regresso à rádio? Adorei. O bichinho está cá sempre. Sim, eu não perdi a esperança de um dia voltar a fazer rádio. Adorei fazer rádio e quero voltar a fazer rádio e realmente esta entrevista deu para matar um pouco das saudades. Pedro, muito obrigado pela tua companhia aqui nas conversas de esquina. Foi mais um programa, voltamos no próximo sábado. Beijinhos, abraços, um ótimo fim de semana e não se esqueçam de acompanhar o futsal na RTP. Estamos agora nos playoffs. Beijinhos e abraços.